Começando a aula do dia 24 de agosto de 2022, como ter conversas como um homem. Talvez alguns ficaram confusos sobre o que eu quis dizer nos stories sobre o tema de hoje, mas é o que muitos sempre me perguntam quando eu falo isso, que é dinâmicas de conversa. Como você pode ser mais interessante, como você pode fazer perguntas, quais são as mentalidades que levam para conversas produtivas, de flerte, de sensualidade, e não aquelas conversas platônicas que não chegam a lugar nenhum em nenhum momento, e você fica se perguntando onde você errou. Então, para que isso não aconteça, essa é a aula de hoje. Jorginho, eu ia começar aqui contando uma história minha de viagem, a não ser que você queira falar alguma coisa. Segue o fluxo. Então vamos lá, rapaziada. A história é a seguinte: o ano passado eu fiz uma viagem na América Central. E em determinado momento, quando eu estava na Nicarágua, em León, uma cidade super bonita, cheguei ali no hostel, né? E aí tinha uma alemãzinha de Frankfurt, que eu falei assim, nossa, o melhor jeito de começar a minha viagem aqui na Nicarágua foi chegar nesse hostel e ter essa alemãzinha aqui do meu lado para a gente conversar. E aí começamos ali naquele momento. E aqui eu abro já um parênteses, rapaziada, para vocês que vão fazer viagens, fiquem em hostels, porque ali principalmente se vocês estão solteiro aí, é onde você vai conhecer a galera, você vai já conectar rapidinho com o pessoal, é um pessoal que também está na mesma pegada que você de se divertir, de conhecer gente. Então fiquem em hostels, hein? Mas enfim, aí eu tava ali no hostel, era umas 9 horas da noite, tava ali o pessoal tomando uns drinks ali na parte social do hostel, eu com essa alemãzinha aqui do meu lado já cheia de graça. Eu falei, não, melhor maneira de começar a viagem, né? E aí, de repente, em algum momento, a gente começou a ouvir uma gritaria do lado de fora do hostel, na parte também, era parte do hostel, assim, no jardim. E o que era? Era um monte de americanos, uns caras enormes, assim, fazendo aquela coisa de, basicamente, querendo chamar a atenção. Os caras gritando, e aí tinha uma piscininha, assim, eles entraram, né? E aí, claro, todo mundo gritando, todas as pessoas foram ali para ver o que estava acontecendo. Inclusive a minha alemãzinha, que falou, deixa eu ver o que está acontecendo, né? E aí o que aconteceu foi que, por um breve ali segundo, de repente a festa mudou de lugar, do lugar onde a gente estava, ali no dentro do hostel, para aquela parte de fora. E esses caras, esses americanos, eram, digamos, o centro da atenção naquele momento. E aí eu não pude evitar de pensar e olhar para esses caras fazendo todas aquelas coisas, filhas da puta, né? Porque eu tava aqui já de chameguinho com a minha alemãzinha, e aí de repente os caras começaram a chamar a atenção ali, roubaram, digamos, a festa para eles ali. O que me deu vontade? Quais foram os meus impulsos nesses momentos? E por que eu conto essa história? Porque essa história realmente resume bem o que são as dinâmicas de conversas. Então, quais foram os meus impulsos naquele momento que eu tive a minha alemãzinha do meu lado, lindinha, se movendo para um outro ambiente, com outros caras que estavam ali chamando a atenção, tal. Um dos impulsos que pode haver nesse momento dentro de mim, e talvez vocês já se encontraram nessa situação, é de tipo, esses caras aí são uns otários, né? Esses caras são uns otários, eu vou ficar aqui na minha. Se essa alemãzinha quiser ficar com eles, ela também é outra babaca que fica dando moral para esses caras que estão querendo se aparecer aqui, provar quem é mais homem que provando, querendo provar, enfim, vocês entenderam. E aí eu poderia, de repente, sair dali, ir para um outro bar, beber, e quando voltar, eu perdi minha alemãzinha, ela já está se divertindo com outros caras ali, né? Esse seria um dos impulsos, assim, me fechar e ao mesmo tempo criticar. Esses caras são todos babacas, tal. O outro ponto, o outro impulso, talvez, que poderia acontecer nesse momento, seria aquela coisa de eu querer competir com esses caras, né? Querer chamar mais atenção ali do ambiente, chamar mais atenção das mulheres que estavam ali, como se fosse uma disputa de ego no final, né? Porque eu não estou ali genuinamente fazendo o que me sai dos meus culhões. Simplesmente eu estou ali porque
eu quero ser mais popular que esses caras e chamar mais a atenção das mulheres e as mulheres verem que eu sou um cara foda mais que esses aqui e no final das contas uma querendo dormir comigo. E a maioria das brigas que vocês veem de homens é algo semelhante assim. Quando você coloca muita testosterona descalibrada junta e os caras têm mulheres ali ao redor, quer ficar impressionando mais as mulheres que o outro, e aí, evidentemente, que eles acabam brigando porque eles acham que é uma disputa de ego, né, do alfa ali do grupo, e em vez de entender como são as dinâmicas de conversa, que não necessariamente esses caras são os que se dão bem no final da noite. E agora você até pode se perguntar, tá, mas aí o que que eu fiz, né? Eita, pera, deixa eu tirar o som aqui da rapaziada. O que que eu fiz nessa situação? Esse cara, evidentemente, estava o quê? Ele estava buscando validação, ele estava buscando atenção, né? Então, se é isso que ele quer naquele momento, eu vou dar para ele. E aqui já entra uma primeira mentalidade de abundância, né? Antes de você ter as suas conversas. Eu não vou ficar primeiro competindo com ele, eu não vou ficar fechadinho. Então, naquele momento, o que eu fiz foi simplesmente engajar ele na conversa. Então, qualquer coisa que ele falava, pô, que da hora é isso, mano, que legal. Não, me fala aí, me conta mais, como foi, né? Eu realmente comecei a engajar ele numa conversa. E o que aconteceu no final das contas foi que, por um breve período de tempo ali, era quase como se ele estivesse fazendo tudo aquilo para mim. Então, eu perguntava e ele me respondia. De repente, toda a atenção virou para mim, porque eu era basicamente o cara que montei o palco para o palhaço se apresentar. E quem se está validando o palhaço, quem é? Eu. E aí eu já faço essa primeira pergunta, rapaziada. Vocês querem ser o palhaço ou vocês querem ser o rei? Porque essa é uma conversa masculina. O papel do homem numa conversa, né, sedutora, de conexão, é simplesmente montar o palco e ficar ali validando. É isso que vocês não tem que ser o cara que mais chama a atenção, não precisa ser o mais espalhafatoso, não precisa ser, nossa, olha como ele é engraçado. Não, você só precisa montar o palco e você, gosto mais disso. Você tem mais alguma coisa a falar? Bom, esse é o mestre da dinâmica de conversa, de grupo, que ele simplesmente coloca o palco. E aí, isso é a conversa masculina. Você simplesmente ser o criador disso, né? Quer falar mais alguma coisa, Jorginho, a respeito disso? Concorda? Discorda? Bom exemplo de história de viagens? Ótimo exemplo. Cara, pegando esse exemplo que você deu mesmo, eu acho que quando... Isso vale tanto para mulheres como para homens. Quando você começa a ter uma maior percepção do ambiente externo, essa percepção externa que a gente fala, essa consciência externa, você entende que em muitos cenários você não precisa ficar competindo para ser o mais bem visto ou a mais bem vista, para ser visto como o melhor ou a melhor. E aí você sai de um ambiente de competição para ser apenas você mesmo, para deixar outra pessoa às vezes ali tipo querer roubar a atenção nas coisas, e você sendo você mesmo nas situações, mantendo o seu comportamento, mantendo a sua calma nas coisas, as pessoas que estão ao redor, e até mesmo uma pessoa que você gostaria de atrair, por exemplo, ela também se conecta nisso, porque ela vai perceber que você está sendo você. Você não vai estar sendo, olha, eu quero impressionar ela aqui, eu quero impressionar ele aqui. Deixa os caras ou as mulheres lá brigar entre eles, ou coisa assim, sabe? Tipo, cara, é muito fácil assim quando você vai, por exemplo, às vezes você vai numa balada ou uma festa assim, e você vê esse comportamento tanto de homens quanto de mulheres. Sempre tem aquelas mulheres que querem chamar mais atenção, querem dançar, rebolar a raba, não sei o quê. Aí tem os caras que querem, né, ser aquele cara que quer até arrumar briga, aquele cara não sei o quê. Cara, e no meio de tudo isso, às vezes, você tem mulheres que estão ali, às vezes curtindo o ambiente com as amigas, tá numa boa, você tem os caras ali que tá ali também curtindo com os amigos. E essas pessoas acabam sendo muito mais interessantes e atraentes do que aquela galera que tá querendo se aparecer, sabe, se achar. Então, eu acho que também a maturidade, junto com essa consciência externa, fazem você agir dessa forma, uma forma mais natural e mais consciente. Eu, E aí que eu,
eu vou, inclusive, pegar aqui para falar sobre os erros de conversas masculinas, mas antes, como eu falei do papel masculino numa conversa dessa, como ter uma conversa como homem, é justamente isso, rapaziada. O homem simplesmente cria o palco e esse é o papel feminino, esse é o momento dela brilhar, o spotlight, né? Os focos da conversa tem que estar nela. A mulher é a flor que floresce. Você simplesmente monta o palco ali para ela, né? Não à toa, todos sabem que mulheres falam mais do que homens, né? Eu acho que eu vi uma vez uma pesquisa que falava que mulher, em média, fala 5.000 palavras por dia e nós homens falamos 3.000 palavras por dia, né? E é por isso que Qual é a diferença? 5.000 versus 3.000? 5.000, 3.000. As mulheres falam quase o dobro dos homens, em média, por dia. Então, isso porque quando você ainda coloca no termo da relação, as mulheres adoram se sentir ouvidas, validadas. Então, é importante você ter essa consciência de que você na conversa, você não precisa ficar fazendo muito, né? Porque os caras às vezes acham que quando eles estão numa conversa, ele tem que ser o criador das perguntas, dos temas. Não, você só tem que montar o palco para ela brilhar e conversar com você. Tem uma cena clássica no filme do O Virgem de 40 Anos, que eles estão tentando convencer o cara lá a pegar a mulher, a falar com as mulheres, e aí um amigo deles fala assim, você só tem que fazer ela falar, você só tem que fazer ela, faz pergunta para ela. E aí o cara faz a pergunta, só que ele faz de um jeito tão estranhão, ao mesmo tempo que ele faz umas perguntas boas, que a mulher se sente, ali naquele flerte inicial, ela se sente atraída por ele. Só que a razão pela qual no filme eles acham que essa atitude funciona não é porque ela realmente funciona. No filme eles estão falando, faça a mulher falar e ela vai, de alguma maneira, entrar em se sentir atraída com você. Muitos homens podem até ter essa mentalidade. Você faz pergunta, faz um monte de pergunta, faz ela falar, só que não, você tem que se fazer também perguntas onde você está genuinamente interessado. Eu vou falar mais sobre isso ao decorrer da aula. Mas antes eu quero falar sobre os erros cruciais que vocês não jamais devem fazer. O primeiro deles é tudo que envolve linguagem corporal. E a aula passada foi sobre linguagem corporal, eu não vou ficar expandindo muito nesse tema. Mas, evidente, tudo que você pode fazer de coisas estranhas com a mão, o corpo, não tocar ela, tudo isso. Eu não vou entrar muito fundo nesse tópico, porque foi o tema da aula passada. Agora, o segundo erro que a maioria dos homens comete em conversas é ficar quieto e não falar nada, né? Não dar a sua opinião, não agregar na conversa. Seja um cara que agregue na conversa. Então, se você se percebeu que você já está criando uma dinâmica de pergunta e resposta, esse é o momento de você começar a contribuir para a conversa. E como você faz isso? No que ela, de repente, você pergunta, maneira mais simplística que eu poderia mostrar isso. Da onde você é? Ela fala, sou do Rio de Janeiro. Uma vez eu fui para o Rio de Janeiro com meus pais, com meus amigos, uma vez eu fiz isso, enfim. Porque daí você também dá abertura para ela te fazer perguntas, né? O terceiro erro, né? Então, linguagem corporal, não ficar quieto, não falar nada. E o terceiro erro, que é como eu estava falando na minha história da Nicarágua, que é o cara que ele quer ser interessante, ele quer todos os focos para ele. Ele se acha a pessoa mais interessante do planeta, então ele quer que as mulheres fiquem o tempo todo falando sobre ele quer contar como ele é rico, como ele faz isso bem, né? É aquele cara que tipicamente não está tentando se conectar, ele está tentando impressionar. Então, uma das frases que eu mais gosto de falar, em todos os podcasts, basicamente, que eu falo, essa é uma constante que eu carrego comigo, que é: você vai fazer mais amigos e você vai se conectar com mais mulheres em um mês sendo interessado do que interessante. Então, antes de ser uma pessoa interessante, é muito melhor você ser uma pessoa interessada, fazer perguntas, conversar, não tentar aqui ficar impressionando a pessoa, né? E quando você é interessado, traz para o ponto de volta do lado das mulheres, que elas simplesmente gostam de falar. Homens, entendam isso, as mulheres gostam de conversar. Quando você realmente entende esses aspectos, e você tem o simples fato de ser um homem e trazer todas as energias masculinas que ela provavelmente não possui nas rodas femininas de amigas dela,
o simples fato dela ter um homem realmente escutando, mas não é, escutando assim longe, é realmente escutando, tentando entender essa mulher, né? Mais do que você ficar na sua cabeça, o que que eu vou falar, o que que eu vou comentar, será que ela tá gostando de mim? Brother, só escuta o que ela tá falando. Eu vou dar algumas dicas aqui sobre isso, porque se fosse tão fácil assim, acho que muitos nem estariam aqui nessa aula, né? O que é essa escuta ativa? Antes de eu entrar nas mentalidades, quer concluir alguma coisa aí, Jorginho? Interessado e interessante. Quando você é interessado ou interessada, né? E você realmente. A gente falou isso no bootcamp, na verdade. E você ser interessado, você não precisa ter certas perguntas prontas para você fazer, ou você ter um script que você gostaria de seguir. Eu acho que você se torna uma pessoa interessada simplesmente por, primeiro, ouvir também a outra pessoa, e de acordo com as informações que ela traz, você faz perguntas de acordo com aquelas informações. Então, que nem a gente fez o exercício lá no Bootcamp. Me fala uma coisa de você. Puta, eu já viajei para a Turquia. Puta, beleza. Então, pô, mas o que que mais você gostou na Turquia? Mas como que é a comida lá? Sei lá, você faz perguntas em relação à informação que a pessoa te traz. E por você ser uma pessoa interessada em fazer essas perguntas, automaticamente você se torna interessante, porque ela vê que você está prestando atenção. E quando você sabe que a pessoa está te prestando atenção, está te escutando e está fazendo perguntas e respondendo, você se torna interessante, né? Mas acho que é muito ensinado, principalmente aos homens, sabe, assim, vá ao encontro, fale isso, fale aquilo, pergunte isso, como se fosse um script, um pitch de vendas de telemarketing, sabe, de cold call. Não é assim que funciona. Isso é muito legal que você falou. Seja interessado e você se torna interessante. Eu gostei disso. Muito, muito bom. Muito bem, continuando então, algumas mentalidades, rapaziada, algumas mentalidades para vocês que é importante se vocês desejam ter essas conversas não platônicas com as mulheres. E isso, inclusive, já conversei com alguns aqui sobre dinâmicas de conversa com mulheres, e eu vejo que é uma mentalidade que muitos homens ainda possuem, que é você se colocar toda essa pressão, né, esse papel exclusivo de você ser o cara que vai fazer essa conversa funcionar. Não, mano, por isso que você fica nervoso também. Quando você entende que a mulher também tem que contribuir na conversa com você, ela também tem que se sentir, se mostrar interessada em você, se mostrar interessada em agregar para essa conversa, ao invés de, por exemplo, você faz uma pergunta, talvez que ela vai, digamos assim, o que que você estudou? E ela fala, direito. Ao invés de repente, direito, mas eu comecei a fazendo isso, depois no meio do caminho eu mudei. Ou seja, se ela também não está agregando na conversa, não é culpa sua e você não deve se responsabilizar se a interação não foi boa. Então, isso já automaticamente tira essa pressão da sua cabeça de achar que você tem que ser o cara que tem que ficar falando o tempo todo, ficar fazendo pergunta, criar assunto, tirar leite de pedra com uma outra pessoa que não está minimamente investida em ter essa conversa interessante com você. Então, para resumir esse ponto, que é o mais importante deles, você não é responsável 100%, não é responsável 80, 90, 70, eu diria 60%. Você não é responsável em ser o único que cria conversa. Se a pessoa também não está disposta a falar com você, não ache que você não tem uma conversa boa, que você não tem nada a ver. Ela também não, ela também deve investir nessa conversa. O que já me traz o segundo ponto, que é nós podemos ensinar as mulheres a conversar conosco numa interação, né? Porque, e eu também nem as culpo, essas mulheres muitas vezes que não sabem conversar, eu também nem as culpo, porque provavelmente a grande parte da vida dela, ela passou indo em encontros com esses caras que eu acabei de falar. Caras que ficavam tentando impressionar ela, caras que ficavam fazendo uma pergunta atrás da outra. Então, ela por si só também não teve experiências boas como caras como nós, para realmente botar em prática a arte de simplesmente conversar. E aí pode acontecer, principalmente eu diria aqui, quando as mulheres são mais bonitas, né, fisicamente atrativas, que elas tiveram a grande parte da vida dela, o mundo inteiro dando coisas para ela, né, sendo legal com ela e não sabendo realmente conversar e entender essa mulher.
Então, muitas vezes pode acontecer que elas não sabem conversar mesmo. Não é nem que ela está sendo chata, não é nem que ela está sendo... ela não está interessada, é que muitas vezes as mulheres não sabem conversar. E eu digo isso, rapaziada, por experiência de ter já conversado com milhares de mulheres de todos os países, de todos os tipos, feias, bonitas, interessantes, não interessantes. E uma das coisas que você percebe é que, às vezes, as pessoas simplesmente não sabem conversar. E nesses casos, o que você vai fazer? Você vai abandonar a bela donzela porque ela não sabe conversar? Não! Você ensina ela a conversar. E como você ensina ela a conversar? Uma das coisas que você já deve ter percebido nas suas interações com as mulheres, que é o primeiro momento de baixa que eu chamo na conversa. O que é esse momento de baixa? De repente você chegou, seja num encontro, seja você fez um approach nela na balada, no bar, na rua, sorveteria ou hotel fazenda. Nunca posso deixar de passar essa piada. Quem sabe, sabe. Enfim, quando você entende esse primeiro ponto baixo na conversa, que é o quê? É aquele momento que você já perguntou, beleza, qual é o seu nome, de onde vocês são, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntas básicas e até mesmo lógicas do momento. E aí vai chegar aquele momento onde, de repente, né, o momento que muitos de vocês podem ter medo, né, verdade, Luiz, isso acontece mesmo, homens que não sabem conversar e mulheres também não sabem conversar, eu mesmo tenho dificuldade nisso. Então, essa aula aqui, você também já vai pegar várias mentalidades boas. Esse primeiro momento de baixa é o momento que eu chamo o momento da verdade. Porque nesse momento você já vai ter, logo de cara, se a mulher está interessada em continuar uma conversa com você ou se ela sabe conversar. Porque o que acontece nesse momento de baixa, que a maioria dos homens fazem, e esse é o erro, é que você já acha que você tem que preencher esse silêncio, que você tem que agregar para a conversa, caso contrário, você vai perder a atenção dela. E como eu falei anteriormente, você não deve ser o único a contribuir para essa conversa. Nesse momento, é uma das coisas que eu falo que nós, homens, temos muito poder, que é simplesmente aguentar a pressão do momento. Não tem nenhum problema vocês, de repente, ficarem olhando um para o outro, com aquela situação até mesmo estranha. Entenda que essas situações são nossas amigas. E eu digo para vocês, 80% das vezes as mulheres vão ser as que vão preencher esse silêncio, vão falar, porque elas já de cara vê que você não é um cara que vai ficar desconfortável justamente com esse silêncio. E aí, para ela não ficar desconfortável, ela preenche o silêncio. E aí, é o que eu estava falando também no começo. Agora a gente montou o palco para ela vir e conversar e falar. Agora, vão haver... quer falar alguma coisa, Jorginho? Na verdade, eu tinha uma pergunta exatamente sobre isso. Qual é a sua opinião sobre... Porque isso pode acontecer, evidentemente. Qual é a sua opinião sobre esses momentos que, durante as conversas, um responde, o outro responde ali, e aí gera esse vácuo sem assunto ali, ou tipo, né? É o que parece que aquele assunto terminou e ninguém emendou um novo assunto. Como que você lida com essas coisas? Isso que você está falando aí é uma das na verdade, uma das dinâmicas de conversas mais masculinas que existe, que nós homens, e a maioria daqui é homem, sabe o que eu estou falando, nós temos, de certa forma, uma conversa entre nós que a gente precisa chegar numa conclusão. Nossas conversas precisam chegar em algum lugar com uma conclusão, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela que a gente descobriu alguma coisa no meio, nós aprendemos, o que for, mas nós homens somos muito, muito lógicos a respeito disso. Por que a gente está falando disso? Para a gente resolver o problema. Por exemplo, se um homem chega para você contando um problema dele, você já escuta automaticamente pensando numa solução que você pode dar para ele. As mulheres não são assim. Então, isso é o primeiro ponto, por isso que eu falei que essa pergunta, na verdade, é muito masculina. Porque se o silêncio acontece na situação ali, muitas vezes é simplesmente porque o sentimento da mulher foi expressado na conversa, e essa é a conclusão, se você quiser chegar assim, dizer assim, desse cacho, desse pedaço de conversa. E não tem nada de errado você ficar em silêncio, porque justamente demonstra que você está escutando, que você está pensando, no que ela está falando, e você está absorvendo. Porque uma pessoa que fica falando o tempo todo, você acabou de falar, eu já falo, eu te fiz uma pergunta, já logo em seguida eu te fiz outra pergunta, eu não estou te ouvindo.
né? Não estou te ouvindo. Eu estou aqui na minha cabeça já pensando qual que é a próxima pergunta ou o que eu tenho que falar. Então, o silêncio é muito importante para você ter, a mulher ter essa consciência de que você está realmente escutando ela, né? Então, quando você também não tem esse medo, né, ou essa vergonha do silêncio, você coloca toda essa pressão da conversa de volta para ela. E o que ela vai fazer com isso? Vai preencher o silêncio. Então, é importante você também ser um cara que observa, que sabe absorver o silêncio, para que você não passe a impressão de que você está só falando por não falar. Isso é um dos temas que eu vou recorrente passar nessa aula de hoje, que é qual é uma das maiores reclamações das mulheres? Que os homens não escutam elas, né? O cara não presta atenção. Não presta atenção. E aí, o que eu falo, na verdade, que a interação deve ser 60-40. 60% da mulher falando, 40% de você falando. Né? E não só isso, eu também gosto desse número 60-40 para vocês terem consciência, principalmente nos encontros ou até mesmo fazendo os approaches aí pela rua, que 60%, né, do resultado da conversa não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Talvez ela tá de mau humor, talvez ela brigou com o chefe, talvez ela não tá afim de falar, talvez ela não, você não é o tipo de cara que ela gosta, mas não tem nada a ver com você, tem a ver com ela, né? E os outros 40% aí é a sua responsabilidade. Você, o que eu poderia ter feito melhor? O que eu poderia fazer diferente? E por experiência própria, rapaziada, se você tivesse esses 40%, que é a sua responsabilidade, on point, né, daquele jeito, você consegue conectar. Mesmo que os outros 60% joguem contra você, digamos, a mulher está no mau dia, enfim. A maioria das vezes, se você tem esses 40% que são controle seu, você consegue conectar com as mulheres. Perfeito. O próximo ponto é como fazer ela falar, né? Quer complementar alguma coisa, Jorge? Não, não, pode falar, pode falar. Pode seguir. Então, aqui agora eu já vou mais para aspectos realmente mais técnicos. Eu não gosto de usar essa palavra porque traz muito do Ítalo Ventura, né? Técnicas, gatilhos, fórmulas, enfim. Mas existem algumas, digamos, estruturas de conversa que você pode ter com as mulheres que vai te ajudar a ter as melhores comunicações. Então, como eu já disse algumas vezes, a maior reclamação das mulheres é o homem não prestar atenção. Então, o que nós homens, e eu acho que a galera que segue conteúdo de sedução, de red pill de maneira geral, já tem isso em mente bem aguçado, que é um dos maiores ouros que nós homens temos é a nossa atenção, né? A quem você dá atenção. Não à toa, nós hoje vivemos esse mundo de mulheres muito com um ego lá em cima também, porque tem um monte de babaca, um monte de idiota, que dá a atenção deles para essas mulheres de forma gratuita. E é por isso que ela não consegue também ter um relacionamento saudável, porque ela não consegue ter essa atenção de somente um homem, ela precisa da atenção de muitos homens. Então entenda que a sua atenção, quando alguém, da mesma maneira que vocês estão dando atenção aqui para mim, enquanto eu estou falando com vocês, isso aqui vale ouro. É o tempo de vocês. É o que vocês têm mais de precioso. Por isso que eu também me preparo muito para vir para fazer essas aulas, porque é o que vocês têm de mais precioso, a atenção de vocês. Então, se vocês decidiram vir nessa aula aqui e dar a atenção para ouvir o que eu tenho para falar, o que o Jorge tem para falar, é nada mais justo da minha parte fazer um negócio muito foda para vocês. Então, da mesma maneira que vocês têm essa atenção e vocês cuidam, vocês decidiram numa quarta-feira à noite vir aqui escutar umas ideias para se melhorar, entenda que esse mesmo valor da sua atenção vai ser aplicado com as mulheres. Então, isso eu trago dois pontos, um de coisas que você deve fazer e um de coisas que você não deve fazer. O primeiro que você não deve fazer é, se a sua atenção vale ouro, por que você vai ficar dando para qualquer vagabunda que passa na rua? Ou uma mulher que não está interessada em você? Eu sei que vocês aqui não tem essa, mas ficar comentando em foto de mulher que você nem conhece no Instagram, linda, perfeita, por favor, brothers. A sua atenção é o mais precioso que nós, como homens, temos. E o segundo, que é o ponto mais positivo dessa equação, é porque as mulheres têm consciência de que elas também precisam ser validadas e precisam de uma atenção masculina. Se você é o cara, o provedor dessa atenção, você tem muito a oferecer. Você tem muito a oferecer. Porque, como eu falei anteriormente,
os caras não estão ouvindo as mulheres, os caras não conseguem, num encontro, realmente identificar quem é essa pessoa, o que que ela faz, quais são os gostos dela, quais são os medos, as ansiedades, o que faz ela ter tesão, o que faz ela ter medo, o que faz ela amar. Os caras não estão ouvindo. Então, quando você realmente presta atenção e você consegue extrair esse tipo de informação dela, irmãos, vocês têm mais que milhões nas suas mãos, assim, ó, dispostos para ser usados. É ou não é, Jorginho? Perfeito. E ainda mais hoje em dia, a atenção hoje em dia é mais difícil ainda nesse esse mundo competitivo que a gente vive, onde todo mundo está divulgando conteúdo, todo mundo está fazendo tudo, cara, a sua atenção vale muito mais do que ouro. O seu tempo, a sua atenção vale muito mais do que ouro. Então, quando você está com uma pessoa, seja você mulher ou homem, e essa outra pessoa ela entende que você está dedicando o seu tempo e a sua atenção a ela, cara, na verdade, primeiro, se ela não valoriza isso, pode ter certeza que é uma pessoa errada. E segundo, se ela valoriza isso, pode ter certeza que ela tá te vendo de um jeito diferente. Ela vai entender que você é um cara ou uma mulher diferente por estar dedicando o seu tempo e a sua atenção para aquela pessoa. Com certeza. E isso é principalmente motivo de confiança. É por isso que vocês devem se validar em confiança. Porque assim, mano, o simples fato de eu estar aqui já é suficiente. Porque se de repente no encontro, né, que eu falo, de repente no encontro, se você também decidiu sair da sua casa para sentar numa mesa de um bar, de onde seja, num restaurante com uma outra pessoa, aquele tempo é precioso. Então, é melhor que a pessoa com quem você está compartilhando esse tempo seja uma pessoa interessante que também faz você se sentir agradável com a sua presença. Então, você vê, outra vez, voltando lá para o começo que eu falei, você não é o único responsável a fazer essa conversa ser interessante. Ela também tem que contribuir, porque você já está dando a sua atenção também, né? Agora, para entrar em alguns aspectos mais técnicos de estrutura de conversa, porque o ponto principal é como você faz, nesse caso, a mulher falar. Você poderia fazer o seguinte argumento: perguntas. Só que o que acontece muitas vezes com os homens é que eles caem numa dinâmica de entrevista, quando você fica muito nessa pergunta-resposta, pergunta-resposta. Uma das coisas que eu falo mais nesse sentido de conversas, e eu não vou explorar tanto aqui, porque eu já falei em outros cursos, já falei em vídeos, mas pergunta, resposta, comentário. Essa é a estrutura simples. Você faz uma pergunta, ela te dá a resposta, você comenta algo em cima, né? Agora, a parte das perguntas, né? Como você faz a mulher falar, né? E aí é o que eu chamo de provocações, porque agora a gente já entra num campo de criar a tensão sexual, a pressão sexual de maneira positiva, evidentemente. E aí, o que que eu quero dizer com essas provocações? Você pode ter algumas estruturas na sua cabeça que você pode, em qualquer momento, fazê-las. Então, por exemplo, uma delas é você, de maneira irônica, né? Por exemplo, ela fala qualquer coisa, você fala, sério, você fez isso? Ela está contando mais. Não, você entrou na USP? Você viajou o mundo? Não, sério? Simplesmente uma tiração, você está provocando ela. E é claro que de maneira irônica. Então, essa é a primeira, rapaziada. É só simplesmente sério? Eu definiria esse primeiro ponto como sério. Essa é a reação que você tem que ter. Sério? Você? Né? E aí ela, claro, se for uma passiva agressiva, ela, por que eu? Não, estou só perguntando. Claro, não deixe as coisas escalarem para lados negativos. Mas entenda também que emoções negativas são boas numa interação. É melhor você ter emoções negativas do que não ter emoção nenhuma. Então, esse é o primeiro, sério. O segundo é quando, de repente, ela fala alguma coisa, você, interessante. Só que não é um interessante como se eu só simplesmente estivesse jogando as palavras ao ar. É um interessante do tipo, eu estou pensando no que você está falando. E é importante também nessa linguagem corporal ela perceber que o que ela falou teve um impacto em você, justamente por isso você está pensando. E aí também já te deixa tranquilo de não ter que ficar tendo uma resposta para tudo que ela fala. Você pode pensar a respeito do que ela falou e não ter uma resposta. Interessante, pera, deixa eu pensar no que você está falando. Eu constantemente, inclusive, faço isso nos meus encontros.
A pessoa me fala alguma coisa, eu, pera. Eu preciso pensar nisso que você falou, peraí. E fico em silêncio, pensando mesmo. A mulher, tipo, é até bonito, às vezes, se você começa a prestar atenção nela nesses momentos, que você vê que ela, realmente, o que eu falei teve um impacto nele, tanto que ele precisa pensar para me responder. E aí você fala, e às vezes, como eu falei aqui, quando a mulher também, elas falam demais, às vezes ela vai começar a conectar uma outra ideia. E aí você vai se perder. Por isso que você também é o cara do palco, que você dita o ritmo da conversa. Se de repente ela falou um ponto interessante ali, mas ela foi para outro ponto. Pera, volta. Se vocês veem os meus podcasts, isso é uma coisa que algumas pessoas já me falaram que eu faço. E hoje em dia eu faço porque é o meu jeito. Mas às vezes a pessoa me faz uma pergunta tão interessante que eu falo assim, pera, repete a pergunta. Faz a pergunta outra vez. Para ver se é isso mesmo. Porque eu preciso entender, porque eu estou tão engajado na conversa que eu preciso. Um dos maiores erros de comunicação que existe no mundo, né? Não só homens e mulheres, homens com homens, é que às vezes as pessoas não entendem o que está sendo dito. Então, por exemplo, às vezes você me pergunta algo e eu vou com a minha resposta para um lugar que não era o que você estava me perguntando. Você também não me traz de volta. E aí agora, para dois loucos conversando, um faz uma pergunta de uma coisa, outro responde outra coisa, ninguém está falando nada com nada. Aí no final, mano, não tem nada a ver, mano. Tipo, fala uns negócios que não tem nada a ver. Claro, você também não soube corrigir ele para fazer a pergunta. Então, entenda que essas provocações, tipo, do interessante, eu anotei outro aqui que é, será? Tipo assim, a mulher fala alguma coisa, de repente, que você não está de acordo, ou que faz... será? Não, porque as mulheres ganham menos que os homens por causa disso. Será? Será? Né? Exato. Então, essa também é outra vez, você encoraja ela a explicar mais, a conversar, e você, outra vez, é o cara que simplesmente monta o palco. Por último, nessas questões de frases, né? Uma das que eu gosto muito, que eu, inclusive, aprendi com meu amigo Andy, no americano, o Jorge conhece o Andy, que essa é uma piada... Andy. É uma piada, não é uma piada, mas é algo que ele fazia sempre, e, de certa forma, era uma coisa engraçada, que provocava no momento, que era o quê? De repente, se a pessoa falava algo mais óbvio do mundo, então eu vou dar o exemplo concreto aqui da primeira vez que ele fez isso e eu rachei o bico quando ele falou. A gente estava tendo alguma conversa sobre política tal, e nos Estados Unidos tem muito judeu, e aí alguém falou assim, mas por causa do Holocausto isso aconteceu, blá, 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 blá. Aí o Andy virou assim e falou, que Holocausto? O que você está falando? Não, da Segunda Guerra Mundial. Que Guerra Mundial? Você está louco? Ou seja, você pega um evento que claramente todo mundo sabe, todo mundo aconteceu, e você finge que você não sabe absolutamente nada. Por quê? Só para provocar, só para brincar, só para ver o que a outra pessoa fala. Qualquer coisa, tipo assim, não, mas eleições esse ano. Que eleições? O que você está falando? Eleições? Que você vai lá numa caixa e aperta um número e alguém Entenderam o ponto? Isso de uma forma até para provocar a conversa e cara, até para você testar a reação da outra pessoa, né? Como ela reage também, né? Se uma pessoa ficar puta, você fazer uma brincadeira, mas como assim? Você, tipo, sabe? E É, aí eu acho que é um testezinho também para sentir a outra pessoa, né? Pode exato. ser? Também se a pessoa está disposta e aberta em ter conversas de provocação, amigáveis também, porque de repente, e isso pode ser usado em qualquer besteira. Se a pessoa fala assim, o que que você faz da vida? Eu sou digital influencer digital. Influencer digital, o que que é isso? O que que você está falando? Influencer digital? O que que vocês fazem? Então, tipo assim, algo que é de conhecimento comum, você faz ser um absurdo. Você nunca ouviu falar daquilo, né? Então, essas também são pontos de provocações que vocês devem ter. Então, repassando. Sério? Interessante. Será? Que holocausto? São temas que você pode explorar. Só mais um desse que eu tenho, um amigo meu uma vez fez isso, eu achei incrível, que pergunta, vocês sabem aquela conversa típica de falar assim, aonde você estava no 11 de setembro? Todo mundo tem uma história aqui, onde você estava no 11 de setembro? E aí, evidentemente, quando alguém faz essa pergunta, se refere ao dia 11 de setembro de 2001, nos atentados terroristas, caso tenha algum perdido aí que não sabe o que eu me refiro. E aí perguntaram pro meu amigo, onde que você estava no dia 11 de setembro? E aí ele respondeu, de que ano?
Ou seja, vocês entendem também que vocês podem interpretar a pergunta do jeito que vocês quiserem. Seguindo, que essa é a mentalidade mais importante que vocês vão ouvir hoje, que é o que eu chamo da criança empática. O que é a criança empática? E essa história eu tirei da cartada do hoje, fazendo essa aula aqui, porque recentemente, eu não sei se vocês viram, não sei se você já viu, Jorge, tem um vídeo que a minha bela donzela me mostrou esse final de semana, que eu não conhecia esse vídeo, que é do Silvio Santos com uma criancinha falando de raça negra. A criancinha, Aham, já viu esse vídeo? e a criancinha chora do Raça Negra. É, esse vídeo me pareceu incrível, porque E ele é incrível. não, esse vídeo é incrível. Caso não, vocês que não sabem o que eu estou falando, depois busquem lá, Raça Negra Silvio Santos com a criancinha. É um Mas é clássico. nada mais que o Silvio Santos trocando ideia com uma criancinha de 4 anos, lá, 5 anos, sei lá. E a criancinha faz a criancinha chorar, a criancinha tá nervosa. Mas o ponto que eu quero dizer com isso, porque o que é a criança empática? Você conta uma história para uma criança, a criança vai estar ali ouvindo com você de uma maneira que poucas. É o melhor exemplo que eu posso dar. A criança não está ali, quando você conversa com uma criança, a criança não está ali. Ai, o que eu devo falar? Será que ele está gostando de mim? Como que eu posso parecer interessante? Que eu devo... Não, a criança está ali naquele momento com você, sabe? Não à toa você conta, de repente, uma história de um monstro, de fantasma para a criança, né? E aí e de repente o monstro apareceu. A criança, porque a criança está tão em sintonia com você, ela está tão sincronizada, te escutando, que a criança ela acabou de cagar nas calças de medo. Claro que ela está sintonizada com você. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a ter. Essa é a mentalidade. É a mentalidade da criança empática. E como isso se aplica numa conversa real com uma mulher? Mano, se ela te contou uma história feliz, a sua reação é como se você tivesse acabado de pular de paraquedas. Faça caras. Nossa, me conta o que você fez lá. Foi legal? Nossa, que engaje nessa conversa. Se ela te conta uma história triste, o seu cachorro acabou de morrer. Essa é a experiência que você tem que ter nesse momento. E aqui eu não estou falando para vocês fingirem, fingirem ser quem vocês não são. Eu estou falando para vocês exagerarem as suas reações. É somente isso. Principalmente para os caras que são mais travados. Então, engaje nessas conversas. Quer complementar alguma coisa aí, Jorge? Não tem nada para complementar. Isso aí foi, como dizem algumas pessoas, isso aí foi cabelo, barba e bigode. Isso aí foi tudo. Então, lembre-se da criança empática. É isso que você. É como se fosse uma criança ouvindo uma história. Você tem reações, você demonstra interesse, você está sintonizada com a mulher naquela história, que você vai com ela através das emoções. E ela vai vendo que você vai sentindo isso. E isso faz ela querer engajar mais. O que eu. Deixa eu ver como. Sim, isso é um ponto mais importante, rapaziada. Que vocês, a mulher, quando ela se sente ouvida, ela sente tesão. Eu até anotei aqui porque essa é uma frase de impacto para vocês lembrarem disso. Ela se Total. sente essa coisa que às vezes os caras não entendem, né? Que de repente, não, mas a gente chega em casa, depois o cara que de repente já tem 2 anos de relacionamento, já meio que caiu na rotina, e aí ele chega em casa e ele quer transar, e a mulher, mas você não me seduziu o dia inteiro. Ele, pô, mano, que seduzir o quê? Eu quero transar, bababá, babá. E é isso, às vezes o simples fato de você ir trocando ideia com a pessoa, essa é a preliminar. E aqui eu dou um outro exemplo meu, que uma das coisas que eu percebi muitas vezes, de repente, se eu saía com uma mina e a gente ia para um bar, ou ia o que for, e a gente voltava, seja para casa dela, seja para minha casa, seja para um motel, mas no carro, toda essa conversa que rolava no carro já era preliminar. Já era preliminar. Porque aquilo já ia cativando na cabeça dela imagens, sons, né? Coisas que a gente já estava fazendo naquele momento, que era chegar no quarto, o calor já está na flor da pele, brothers. Então entenda que ao ouvir, prestar atenção e fazer a mulher falar, você já está deixando a pepeca molhada.
Em outras palavras, a pepeca já está ficando molhadinha ali. É, Agora, um outro ponto que é o que eu coloquei aqui de estruturas de conversas para vocês terem em mente, que é o relacionar e personalizar. Esses são dois pontos que eu vou explicar o que, que esse relacionar e personalizar são numa conversa. Então, por exemplo, se ela te está contando uma história, você se relaciona com aquela história. Eu não estou aqui, eu estou tão conectado com você que eu não preciso ficar pensando no que eu vou perguntar. No momento que me bater a curiosidade, simplesmente vem. É natural, porque eu estou me relacionando com essa história, né? E aí, por consequência, você personaliza. O que que essa história, o que que isso quer dizer com personalizar? Você faz mais perguntas que te dão mais detalhes daquela situação em concreto. Exemplo. Ah, não, mas uma das vezes que eu mais me diverti na minha vida foi quando eu fui fazer, eu pulei de paraquedas. Você se relaciona com isso. Talvez você nunca pulou de paraquedas. Nossa, eu não sei se eu tenho coragem. Nossa, eu tenho super vontade de fazer isso. E aí agora você personaliza a conversa. E aí você pode até no começo, eu sempre falo isso para evitar perguntas de dados, mas de repente no começo são dados que fazem diferença. Então, por exemplo, nesse caso da história do paraquedas, aonde você fez, com quem você foi. Ah, alguém ficou com medo? Ou seja, agora você está pedindo mais detalhes dessa própria história. E quanto mais detalhes que não sejam técnicos desse tipo que eu falei, melhor. Mas se for o caminho que te leva a conversa fluir, também não tem problema. E por último, nessas dinâmicas de conversa, um dos aspectos mais importantes, que é o que eu digo de perseguir as migalhas. Isso aqui não é perseguir as migalhas que a mulher te dá. É mais no sentido, por exemplo, assim, quando uma conversa está sendo dita, é como se fosse assim, quando a mulher acaba de falar o ponto dela, ela vai jogar uma migalha no chão, que é basicamente o próximo tema. Então, se você prestar atenção, se você realmente prestar atenção, você simplesmente pega aquela migalha e continua a conversa. O que eu quero dizer com isso? De repente, você perguntou para ela, você fez faculdade? E ela fala assim, eu comecei 5 anos, mas eu parei. Por que você parou? Eu parei porque eu tive alguns problemas na minha família, tive algumas dificuldades e acabei não tendo essa experiência de terminar a faculdade. Quais são os problemas que você teve com a sua família? Se você não se importar em me falar, não tem problema. Ou seja, vocês estão entendendo que se você prestar atenção, a própria conversa já vai fluindo, porque você precisa de algumas lacunas serem preenchidas para fazer ela se expressar mais e você entender. Então, por exemplo, nessa situação, eu não estudei, eu estudei 2 anos e meio e parei. E aí o cara vacilão, ele pergunta, nossa, eu também estudei 2 anos e meio. Eu fiz faculdade. Porra, mano, lembra que você só monta o palco? Então, por que você parou? Porque eu tive problemas com os pais. E essa aqui também é um parêntese que eu faço para vocês terem consciência de que isso é uma excelente complementação de pergunta. Quando você tem total liberdade para fazer a pergunta que você quiser com a mulher, desde que no final você fale isso. Mas se você não quiser falar, tudo bem. Isso. Mas se você não quiser falar, tudo bem. Ou seja, é aquela coisa, perguntar não ofende? Não ofende. Mas não necessariamente a pessoa vai querer responder a sua pergunta. Né? E não necessariamente você deve se controlar a não fazer perguntas com medo de que ela não queira responder. Então, lembre-se disso aqui, ó. Se você não quiser responder, tudo bem. Mano, 95% 99, eu vou falar, véio. A mulher vai responder a sua pergunta, por quê? Porque ela tem consciência, ela consegue entender que você entende que esse pode ser um assunto delicado, que ela não falaria com qualquer um, porém, você não tem medo de perguntar. E esse E não você, medo... Pode falar. desculpa. E você mostra uma sensibilidade só É, adicionando essa pequena frase. e eu digo mais, às vezes que ela não quiser responder, já aconteceu algumas vezes comigo, e ela vai concluir assim, talvez quando eu te conhecer mais, eu te conto. O que ela está Talvez não, falando? talvez não hoje, talvez outro dia eu te Talvez não fale. hoje, mas se eu acabar te conhecendo mais, um dia eu te conto. Ou seja, o que ela acabou de falar em outras palavras? Que ela quer te ver mais vezes.
Não que ela quer, mas pelo menos ela já está cogitando. No meio do encontro, ela já está cogitando te ver mais vezes. Já E tem esse é um uma cenário positivo possibilidade. para nós, my brothers. É, é... Quero adicionar uma coisa aí. Manda. Que você estava falando sobre a questão das preliminares, lá que você falou da questão de, pô, de ter que conversar, né? Claro que a mulher, ela se excita não no sentido só sexual, mas ela sente mais atração nessa parte também da conversa, da troca, né? O homem é mais direto ao ponto, mas a mulher gosta. E aí, Luiz, a gente estava falando aqui antes de começar, né? Sobre os pequenos detalhes que fazem despertar essa atração na mulher, né? Cara, esse lance de você é, de, epa, de você não ir direto ao ponto, de você fazer perguntas, de você prestar atenção nos detalhes que ela às vezes ela fala ou alguma coisa que ela te pede ou que ela faz. Então, o homem, quando consegue realmente perceber esses detalhes, seja na conversa, seja na pergunta, seja nas entrelinhas, cara, a mulher naturalmente se sente mais atraída por esse homem porque ela percebe que ele não é um Zé Mané, entendeu? Ele percebe que existe que a atenção dela está indo para você e vice-versa, entende? Então, até se você quiser falar mais sobre isso, mas assim, são os detalhes, cara, são os detalhes, sabe? Não é o que você vai perguntar exatamente, mas sim como que você se comporta e percebe essas interações, sejam elas ou você num restaurante, ou sejam elas se você tem uma namorada, você tá em casa de boa, mas você mesmo assim consegue perceber os detalhes das conversas, sabe? Então, isso é uma prática, né? Isso é uma prática. Não tem faculdade que ensina isso, não tem. É uma prática. É uma prática. Você tem que praticar e Tem um grupo perceber. sem mimimi que você sempre pega umas mentalidades Tem, pesadas porque os caras são desenrolados. exato, tem uns cursinhos bons aí, tem uns cursinhos bons. Mas aí, ó, continuando. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, quando vocês montaram um palco e fizeram ali, o spotlight nela no meio da conversa, ela já se sentiu que a sua atenção está presente ali no encontro e se sentiu até mesmo validada. Este é o momento de você agora validar de forma de interesse sexual. Isso é algo que eu vejo constantemente os homens tendo muita dificuldade, que é simplesmente deixar claro as suas intenções, os seus desejos, e aí é por isso que você fica caindo nessas conversas platônicas, que não vão a lugar nenhum, vocês ficam falando sobre o porquê dela não gostar do chefe dela, ao invés de você ficar falando sobre as fantasias mais obscuras que ela pode ter na cama, que para mim, pelo menos esse segundo, me parece um tema muito mais interessante do que a razão pela qual ela não gosta do chefe dela, né? Não significa dizer que você não deve escutar essas conversas, mas eu prefiro falar sobre desejos obscuros na cama do que o chefe da mulher. Mas enfim, rapaziada, e aí agora é isso quando você começa a validar a atenção dela, o investimento dela na conversa através de interesses sexuais. Como você faz isso? Claro que você pode fazer isso de maneira física, de repente, a maneira como você olha, a maneira como você pausa para falar, que você toca ela, mas como essa é uma classe sobre linguagem verbal, você pode dizer, e você não tem nenhum problema no meio da interação, de repente ela falou alguma coisa que você gosta, ou ela até mesmo explorou um pensamento e falou. Aí você pode falar para ela, nossa, desse jeito você está me conquistando, hein? Coisas do tipo, ó, olha, você não fala isso que eu tenho uma queda por isso, né? Qualquer tipo de palavras ou de frases que deixa claro que você sim está interessado sexualmente nela. Porque sim, homens, as mulheres querem se sentir desejadas sexualmente por nós. Isso não somente não há nada de errado, mas como é algo necessário. Porque senão ela fala com as amigas dela, ela fala com os amigos, com os pais, com a irmã, com o irmão. Não, de nós Exato. precisa ter essa energia sexual, do tipo, no momento que você abre a boca, eu sinto tesão no que você fala.
E aí, quando você chegar nesse nível onde você também, preferencialmente é um nível que todos nós homens devemos chegar, que é sentir tesão pela inteligência da mulher. Quando ela começa a falar uma coisa do trabalho dela, da vida dela, da maneira como ela pensa sobre a vida, como ela pensa, e aí ela tá falando ali, você, nossa, mano, essa mina compartilha os meus valores, essa mina é responsa, e caralho, que tesão que isso me dá. E ela sente isso, brother. Só que como você, primeiro de tudo, faz isso, você tem que ter atenção. Então, para fechar, esse ponto valide-as de forma sexual, de interesse sexual. Fala que o jeito pode ser a coisa mais absurda. Ela está falando sobre o trabalho dela, que ela ficou super estressada e ela teve que lidar com um problema lá no trabalho dela. Você vira para ela no meio da conversa e fala: eu sei que você está falando sobre o seu trabalho, mas é que você fica muito sexy quando você fica brava assim. Ela: para! Você não está me escutando. Mas ela sabe que você está, justamente porque você fez esse comentário. Então, e isso que eu acabo de falar é o que talvez a galera que manja mais de sedução é o escalation, é a escalação de sedutora, onde você vai criando pressão sexual na interação, com essas é, pequenas atitudes. E aí, brother, quando você pega um cara que tem contato visual, não tem medo de encostar nela, de ser físico com ela, mostra que não está tentando impressionar ela, espera também dela a contribuição nessa conversa, está confortável, seguro consigo mesmo nessa interação e, mais importante também, interessado nela, brothers, já era. Já Já era. era. Porque Plim, quem? plim, 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 Pô, plim, não vou acompanhar. eu diria 1% dos caras tem todos esses aspectos aqui, sabe? E para terminar essa parte aqui, antes de passar a bola para o Jorge, vou dar aqui duas dicas de mais técnicas também para vocês fazerem nas suas interações, que é você simplesmente exagerar nas suas reações. O que eu quero dizer? De repente ela fala alguma coisa assim, não, mas que eu gosto de espaguete. Aí você, nossa, espaguete é meu prato favorito, eu como desde que eu tenho 5 anos com a minha mãe, todos os lugares que eu, tipo, absurdamente exagerado. Eu sei que isso pode parecer um pouco difícil para vocês que não tem tanta desenrolação como este que vos fala, mas exagerar. E por outro lado, que é algo mais fácil, que eu acho que a maioria de vocês podem ter facilidade, que é o nojinho, e eu vou explicar o que é o nojinho, ao mesmo tempo que você é irônico. Então, de repente, ela fala qualquer coisa do tipo, não, porque eu gosto de passar as minhas férias na Bahia e não no Rio de Janeiro. Aí você, nossa, que classe de gente é isso. E outra vez, quanto mais ridículo for, melhor. Ela, não, eu não gosto de chocolate branco. Nossa, pode me trazer a conta, por favor, que eu estou indo embora aqui. Ou seja, a coisa mais besta possível é você julgá-la de forma negativamente. Isso vai gerar provocação, isso vai gerar conversa, vai gerar. Assim, como assim você não gosta de chocolate branco? Você tá maluca, menina? Você tem algum problema na sua vida? Seus pais não cuidaram de você quando você era pequena? Me fala, qual é o problema que você tem com chocolate branco? Outra vez, quanto mais ridículo, melhor. Não vai falar isso sobre política, não vai falar isso sobre religião, não faça isso. Esses são temas que você não pode fazer, porque vai dar merda. Faz sobre besta, coisa besta. Eu gosto mais de Netflix que HBO. Eu gosto, sei qualquer Brothers, qualquer. Eu gosto mais de azul do que verde. Nossa, que classe de gente, meu Deus. Garçom, por favor, a conta. Não, a gente tá indo embora já, porque não tem como essa menina aqui. Provocações. Jorginho, complementa. Provocações. Cara, eu acho que tudo que você falou algumas pessoas já têm isso mais desenvolvidas em si, e eu acho que outras precisam desenvolver um pouco isso, mas tudo isso é muito, como é que é a palavra? Aprendível? Como é que é? Aprendível? Isso é uma coisa aprendível? Uma coisa que todos podem aprender. Aprendível. Mas eu acho que vai muito do ponto de você, às vezes, não se preocupar em falar algo errado, sabe? Quanto mais a gente falou sobre isso no bootcamp, né? Não pense que você está fazendo alguma coisa errada, ou que você tem que ir travado, ou que você tem que. É que eu tenho muito medo, cara, quando a gente começa a falar dessas coisas, parece que tem que ser script, sabe? Mas eu acho que o resumo de tudo isso é
seja você mesmo, sabe? Saiba fazer perguntas, preste atenção nas interações, demonstre interesse e naturalmente você vai parecer uma pessoa interessante. E eu acho que tudo isso é uma coisa que é muito praticável e sempre vai melhorar, sabe? Eu acho que o resumo de tudo isso é seja você mesmo nas conversas, sabe? Não tente impressionar, tente apenas estar presente nas conversas. Porque isso é o ponto mais difícil hoje em dia, estar presente nas coisas, porque a gente está presente no restaurante, a gente está com o celular na mão. A gente está falando com alguém, a gente está pensando que horas eu tenho que sair, que horas eu tenho que voltar. A gente chega no lugar, está pensando que horas eu tenho que ir para outro lugar. Então, estar presente hoje em dia é tão desafiador que realmente essa frase estar presente se tornou clichê, né? Você vê ela muito, mas é verdade, esteja presente com a pessoa que você está olhando nos olhos e perguntando e respondendo coisas, que eu acho que isso já é mais de 50% do caminho já, de tudo isso que a gente falou. Acho que Perfeito, faz sentido. rapaziada. Como eu sempre digo, essas aulas vão ser gravadas, eu vou terminar a gravação agora, mas eu recomendo todos reverem essa aula, porque eu falei bastante aqui, provavelmente passou alguma coisa despercebida aí por vocês, mas como esse é um conteúdo que eu separei justamente por módulos aqui para eu apresentar para vocês, fica até mais didático, de repente, se vocês voltarem a ver. Então, terminando a gravação agora. Boa. Pausar, interromper.